Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Em um dia frio de fevereiro, John, o zelador, saiu para o pátio para limpar a neve. Ele estava murmurando baixinho, cantarolando uma música ou falando sozinho. As crianças estavam correndo, brincando, pulando nos montes de neve, limpando a neve que o homem estava removendo tão diligentemente. Vá para o pátio, eu vou pegá-lo, John ameaçou, eles correm por aqui, não vão deixar você limpar direito. E aconteça o que acontecer, a diretora virá, quem vai se meter em problemas por causa dessa bagunça? John, quem mais? John resmungava como um velho, mas as crianças não se importavam com ele. Elas não tinham medo dele, então não ouviam. John adorava crianças, mas nunca teve nenhuma. Durante os anos em que trabalhou no orfanato, sempre que se afeiçoava às novas crianças, e quando elas eram liberadas da instituição, lágrimas vinham aos olhos do homem. Ele se lembrava de cada uma delas quando eram crianças, ajudava-as a abotoar seus casacos, calçar suas botas e amarrar seus lenços quando saíam para passear. Muitas vezes, as babás pediam que ele cuidasse das crianças. Vamos, onde estão suas pais? John lhes ordenava. Peguem suas pais e venham comigo limpar a neve. Que bagunça! As crianças correram para a sala de armazenamento na varanda, onde o equipamento era guardado. Elas pegaram as pás e começaram a remover a neve das estradas para as pilhas com o John. Todos trabalharam juntos e limparam a maior parte da área. Que bom para você, John, elogiou o homem da babá, você é bom com as crianças, então vocês se dão bem, gosta de trabalhar duro e não há descontentes. É uma pena que não tenha seus próprios filhos, você teria criado bons filhos e netos. Você não tinha ninguém com quem ter filhos quando era jovem? A juventude de John foi selvagem. Não consigo contar o número de garotas com quem ele esteve. Mas ele nunca pensou em um relacionamento sério. Ele era um cara bonito, as garotas o perseguiam. E ele era, como se diz, um marinheiro, mas ele puxava sem remorso. Em sua juventude, John gostava de motocicletas, participava frequentemente de corridas e competia com outros garotos em pistas difíceis. Em uma dessas corridas, ele sofreu um acidente. Ele passou um ano no hospital. Os médicos literalmente retiraram seus ossos pedaço por pedaço e colocaram um dispositivo Ilizarov em sua perna direita. Mais tarde, descobriu-se que os ossos haviam sido fundidos incorretamente, quebrados novamente e remontados. As operações complexas eram exaustivas e a constatação de que ele teria de parar de andar de bicicleta causou-lhe uma depressão grave. Uma jovem enfermeira o ajudou a se livrar da apatia em relação a tudo ao seu redor. Que diferença faz o fato de você ser coxo? Ela consolou o belo jovem. O mais importante é que você está vivo. Fique feliz por ter um cirurgião de Deus, os outros já teriam colocado uma cruz em você há muito tempo. A moça de jaleco branco, olhos azuis e longa trança tornou-se sua válvula de escape. Toda vez que ele esperava o início de seu turno, ela entrava na enfermaria para levar remédios a um paciente. Às vezes, Verônica o presenteava com bolos caseiros. Aqui, sirva-se, a vovó fez, mas não dá para comer tudo, ela oferecia os bolos a John. Tenho certeza de que ele sentia falta da comida caseira. E ele ficou feliz em devorar a mistura. A deusa da culinária de sua avó, Verônica, elogiava o tipo muito saboroso, milímetro. Quando John podia andar de muletas, Verônica às vezes passeava com ele na praça do hospital. Eles se sentavam em um banco e conversavam. Verônica estava se preparando para entrar na faculdade de medicina, queria ser pediatra. Então você adora crianças? Perguntou John. Sim, como poderia não gostar? Respondeu Verônica. O rapaz não entendia o entusiasmo dela pelos pirralhos. As crianças não o interessavam nem um pouco, para John elas eram algo parecido com alienígenas, criaturas muito difíceis de entender. Era muito mais interessante mexer com máquinas. Essa era a sua vocação, pensou ele. Durante o ano que ele passou no hospital, Verônica se tornou muito próxima dele, quase como uma família. Às vezes, ele achava que ela estava se afogando em seus olhos azuis.
Nesses momentos, John queria agarrar a garota, segurá-la em seus braços fortes, beijá-la nos lábios, como fazia com outras garotas. Mas Verônica não era assim, não se podia fazer isso com ela, e o rapaz sentiu isso. Então, ele apenas olhava para ela e admirava sua beleza. Aqui, eu vim me despedir, disse Verônica um dia, entrando no quarto de John. Estou indo embora, vou fazer os exames de admissão para a faculdade de medicina. Embora John soubesse da intenção da enfermeira de entrar no instituto, essa notícia o surpreendeu. Já? Sim, está na hora, a garota segurou sua mão, fique bem, tudo ficará bem. As lembranças de muitos anos atrás dominaram o zelador do orfanato. Ele ficou apoiado na pá, desconectado por um tempo do que estava acontecendo no pátio. De repente, John ouviu um grito. Tio John, venha rápido, chamou Evan, apelidado de Oka Hot Top. Qual é o problema? Gritou o vigia. Rápido, tem um homem congelando aqui, gritou o garoto. John o seguiu até a porta, onde Hot Top estava acenando para ele. Os meninos estavam tão concentrados que já haviam limpado a neve de toda a área e se aproximaram do portão. Quando abriram o portão, olharam com espanto para um monte de neve. Quase completamente coberto de neve, congelado, aparentemente inanimado, um garotinho estava sentado sobre ele. Em suas mãos, ele segurava um cachorro de pelúcia. Corram, chamem as babás, John se apressou. Com um grito de socorro, os meninos correram em direção ao prédio do orfanato. O guarda pegou o menino nos braços, sacudiu a neve de seu casaco e o carregou pela rua. No corredor, o menino foi despido. Aos gritos, correram para os educadores, babás e um médico. A criança estava gravemente hipotérmica, não disse nada e nem mesmo chorou. Ele aparentava ter cerca de 5 anos de idade. Meu Deus, por quanto tempo ele ficou sentado ali no monte de neve, lamentou a enfermeira, é que ele deixou a criança na rua. Como ele veio parar aqui? Não interfira, pediu a enfermeira. Ela tirou cuidadosamente as roupas da criança, examinou-a e acariciou suas bochechas com calma. Criança, qual é o seu nome? Você pode me ouvir? O menino ficou em silêncio. Socorro, a enfermeira pediu ao guarda, que levou a criança para o posto médico. Lá, eles colocaram o menino em uma maca, esfregaram seu corpo com álcool e o envolveram em um cobertor. A enfermeira trouxe chá quente e doce da cozinha. Eles o beberam cuidadosamente com uma colher, e o menino engoliu obedientemente. As crianças se aglomeraram em frente à porta, murmurando, fazendo suas próprias suposições sobre a origem do enjeitado. Talvez ele tenha sido roubado e depois mantido para resgate, disse Hot Top. Não, ele foi simplesmente abandonado por seus pais, argumentou Oliveira. Eu também fui abandonado, mas não no inverno, e na estação de trem, onde havia muitas pessoas, eles me pegaram imediatamente. Talvez ele tenha fugido de casa, sugeriu Kira. Ele é tão pequeno. Do que você está falando? Bebês não fogem de casa, interrompeu a Hot Top com habilidade. A porta da enfermaria se abriu e, ao ver as crianças, a professora ordenou com severidade. Vamos, todos para a sala de jogos, não faz sentido ficar aqui fazendo barulho. Vocês não entendem que a criança precisa de paz. Agora ele vai dormir, depois vocês vão se conhecer melhor. Os meninos obedeceram e saíram pelo corredor, ainda discutindo de onde o enjeitado havia saído sob as portas do orfanato. O menino estava bem. A enfermeira temia que o menino pegasse pneumonia. A criança estava sentada em um monte de neve há pelo menos várias horas. É provável que tenha sido deixada lá durante a noite. Mas a criança saiu com um resfriado, febre e uma leve tosse por alguns dias. O cuidado, a medicação e o calor fizeram seu trabalho, e a criança se recuperou. Catherine era o tipo de mulher que costumava conseguir tudo por seus próprios esforços. Seus pais não eram ricos, mas simples operários de uma fábrica, portanto ela não podia contar com nenhuma ajuda financeira deles. Depois de terminar a escola, ela entrou em uma escola técnica e foi recrutada para trabalhar em uma agência de publicidade. Ekaterina era uma talentosa web designer.
Sua carteira de clientes pessoais estava crescendo rapidamente. Os clientes queriam que ela criasse seus projetos de publicidade, folhetos, brochuras coloridas, pôsteres e outros produtos. Você tem um incrível senso de cores, Catherine, elogiou outro cliente, observando o produto publicitário finalizado. Temos um novo produto a caminho. Você poderia desenvolver um novo slogan e um novo conceito de publicidade para nós? Um grande cliente solicitou isso. O caso é muito responsável, só podemos confiar a você. Nossa gerência está muito satisfeita com seu trabalho, parabenizou o vice-diretor de uma grande empresa industrial ao receber seu pedido. Antes das eleições para o Conselho Municipal, Catherine foi chamada pelo chefe. Catherine, gostaria que você aceitasse o trabalho do candidato a deputado Walker. Ele promete uma boa remuneração e, se o Walker for aprovado na Duma, ele lhe pagará a mesma quantia. O chefe retirou um adesivo em branco do pacote e escreveu nele um número com 5 zeros. Os olhos de Catherine foram para a testa, ela nunca havia ganhado tanto dinheiro. O Walker quer que você cuide de toda a campanha dele, do início ao fim, desenvolvendo o conceito e todos os materiais, incluindo artigos de imprensa, folhetos, pôsteres, banners e anúncios de TV. A oferta era mais do que tentadora, mas ao mesmo tempo responsável. Catherine morava em um apartamento alugado e há muito tempo queria ter seu próprio apartamento, mesmo que fosse pequeno, mas que fosse seu. Era a chance de finalmente comprar um lugar para morar. O chefe olhou atentamente para Catherine, que estava pensativa. Espero que você entenda que, enquanto durar a corrida eleitoral, terá de desistir de todas as tarefas que tem agora no trabalho, disse ele a Catherine. Entregue os projetos que iniciou aos seus colegas, você decide por si mesma. Esse era o maior projeto de todo o tempo de Ekaterina na agência de publicidade. Ela estava animada e preocupada ao mesmo tempo. Correndo para a reunião com o candidato e seu assistente, ela começou a desenvolver mentalmente o conceito. De antemão, a garota estudou a experiência de campanhas eleitorais em outras agências, analisou os erros que poderiam reduzir as classificações, estudou materiais sobre o Walker. Ela chegou à reunião preparada para uma conversa de negócios e uma cooperação produtiva. Sente-se, convidou o homem de paletó. Não vou esconder que você foi altamente recomendada para nós como uma excelente especialista com uma abordagem não convencional para os negócios. Agora só temos um concorrente sério nas eleições municipais, nossa tarefa é derrotá-lo. Espero que você esteja satisfeita com os honorários. Com certeza, respondeu Catherine. Eu lhe dou carta branca, você provavelmente precisará de dinheiro para os custos operacionais. Nosso departamento de contabilidade já foi notificado, você pode solicitar a qualquer momento e receberá a quantia necessária. O Walker ficou em silêncio por um tempo. Você precisa entender que não vamos economizar, portanto, use todas as ferramentas que puder. Faltam 2 meses para as eleições, o prazo é muito apertado, portanto, espero sua presteza. Você também pode entrar em contato comigo diretamente. De volta à agência, Catherine entregou os projetos que havia iniciado a outros funcionários. Sem esconder a inveja, eles observavam enquanto ela juntava em sua bolsa um laptop, alguns papéis, pendrives e discos. Nos 2 meses seguintes, ela mal aparecia na agência. A campanha exigia sua presença pessoal em eventos de candidatos, viagens de negócios, acompanhando Walker a reuniões com eleitores. Harvey dirigiu-se ao legislador. A análise mostra que você tem a comunidade empresarial do seu lado. Os empresários e os líderes empresariais confiam em você, mas você precisa obter o apoio dos cidadãos comuns, dos residentes comuns de nossa cidade. São os votos deles, dados em maioria, que serão decisivos. Estou ouvindo. O que sugere, Catherine? Proponho realizar uma entrevista em sua casa. Gostaria de ter membros de sua família, uma atmosfera caseira e amigável, rostos sorridentes. Isso não é uma pergunta, respondeu Walker. Marque um dia e eu prepararei a família. No dia marcado, Catherine, acompanhada de um cinegrafista de uma emissora de televisão local, chegou à casa dos Walker. Eles foram recebidos por um assessor do candidato ao Congresso e acompanhados até a luxuosa sala de estar. Acomodem-se, preparem-se, a família chegará em breve, disse ele.
Algo para beber? Não, obrigada. Catherine olhou ao redor. A mobília era impressionante, móveis caros, quadros, uma lareira com estatuetas de porcelana. Gente rica e cara, pensou a garota. O luxo da casa lhe pareceu mais negativo do que positivo. Quando fizer a filmagem, tente manter todos esses vasos, estatuetas, quadros com molduras douradas fora do quadro, ela pediu ao operador de vídeo. Não adianta, isso pode virar as pessoas contra o Walker. Não temos uma população rica. Pegue os rostos. Logo os membros da família entraram na sala. A esposa do candidato parecia severa, tensa. Acalme-se, minha querida, disse Walker a ela. Está tudo bem, seja natural, fale com calma, sorria mais. O que eu devo fazer? Perguntou uma garota de aproximadamente 14 anos. Ela estava usando jeans rasgados e uma camiseta de cor viva. Em primeiro lugar, troque de roupa e lave essa pintura de guerra, disse-lhe o pai, apontando para as roupas provocantes e a maquiagem. Por que eu faria isso, papai? Resistiu a menina. Será minha primeira vez na televisão, e eu como uma mariposa cinza? Eu disse, vá embora, troque de roupa e lave o rosto, reunida como um índio em guerra. Olá a todos, um homem entrou na sala de estar. Ele parecia ter 20 e poucos anos. Usava jeans e um suéter branco. Tinha um penteado elegante que combinava bem com ele. Estou pronto, padre, disse ele ao Walker, diga-me o que tenho de fazer. Quando todos estavam reunidos, Catherine sentou os membros da família no grande sofá. Um belo conjunto de café foi colocado sobre a mesa em frente à lareira. Catherine se sentou em frente a ele. Vamos começar, ordenou a telefonista. Estamos visitando o candidato a vereador Harvey Walker. Por favor, apresente-nos a esposa e os filhos dele, começou Catherine, olhando para a lente da câmera. A entrevista prosseguiu de acordo com o esboço que Catherine havia elaborado de antemão. As perguntas foram discutidas com antecedência, e as respostas não foram inesperadas para ela. Para mim e minha irmã, o pai não é apenas um pai, ele é nosso amigo, disse o filho de Walker, e Catherine observou o garoto atentamente. Havia algo de especial nele. Ele se diferenciava da mãe e do pai pela falta de arrogância, falava com facilidade, não tinha vergonha da câmera, como se tivesse dado entrevistas a vida toda. Sempre podíamos recorrer a ele para pedir conselhos. Apesar de sua agenda lotada, seu pai encontrava tempo para assistir a um filme interessante ou fazer um piquenique conosco. Isso é que é falar demais, pensou Catherine. Ela não conseguia imaginar o Walker sentado na grama cercado pela família, ou como ele grelha a carne na churrasqueira. Quando a sessão terminou, Catherine agradeceu à família pelo tempo dedicado e se despediu. No dia da eleição, todos os envolvidos na campanha eleitoral estavam preocupados. Os resultados preliminares eram anunciados na televisão a cada 2 horas. O Walker, que estava liderando na época, novamente recuou algumas centenas de votos, perdendo para seu principal rival. Mas a contagem final mostrou que o Walker estava ganhando a prefeitura. Uma atmosfera de júbilo reinava na sede do agora congressista. Os participantes da corrida estavam exultantes, despejando champanhe em suas taças. Catherine foi abordada pelo filho de Walker e recebeu uma taça. Parabéns, disse ele, sorrindo. Por que está me parabenizando? Seu pai deve ser parabenizado, respondeu Catherine modestamente. Não seja modesto, você não teve o menor papel nessa campanha eleitoral. Para disfarçar, Catherine estava orgulhosa de si mesma. Era o maior projeto de sua curta carreira. Era um bom presságio para seu futuro. Ekaterina já tinha muitos clientes, mas agora seria um negócio completamente diferente. Já passava da meia-noite, mas os manifestantes não iam embora. Está muito barulho aqui, disse Carlos, sorrindo. Vamos fugir? Afinal de contas, temos direito a uma pausa da multidão. O champanhe estava intoxicante, intoxicante. O clima estava excelente, ele queria passear e ir para casa, e ficar sozinho não era um desejo. Catherine aceitou a proposta de Carlos. Pegando sua mão, o belo jovem se apressou para sair.
Na varanda estava seu carro, um belo carro estrangeiro com capota conversível. Ele sentou Catarina e eles deram a partida. O carro seguiu pela rodovia iluminada por postes de luz e passou por casas onde os moradores estavam dormindo há muito tempo. Posso aumentar o volume da música? Perguntou Caterine. Qualquer coisa para você, respondeu o cara e apertou o botão do gravador. Ele parou o carro na beira do lago. Tirou uma garrafa de champanhe do banco de trás e 2 copos de plástico. Vamos tomar um drink? Caterine concordou. Ela gostava cada vez mais de Carlos. Apesar do fato de o pai dele ter um alto cargo e, a partir de hoje, poder ser considerado legalmente um membro do conselho da cidade, o cara falava com ela de igual para igual. Ele não ostentava suas origens, como faziam os majaderos modernos. Quando Charlie se aproximou dela para beijá-la, Caterine, de repente para si mesma, não se afastou. Ele foi gentil, e ela se dissolveu em suas carícias e toques. Você é muito bonita, ele sussurrou em seu ouvido. O coração de Caterine batia freneticamente, sua respiração ficou pesada, um gemido fraco escapou de seu peito. Algo extraordinário estava acontecendo com ela. Ela mesma não percebia quanta paixão havia em seu corpo, quanto desejo esse homem desconhecido poderia despertar nela. Então ela se deitou, pressionada contra ele, sentindo-se absolutamente feliz, e no céu o amanhecer ainda era pouco visível. Caterine teve um dia de folga legal. Após a campanha eleitoral, seu chefe permitiu que ela descansasse por 2 dias, após os quais Caterine deveria começar a trabalhar na agência. O Walker não trapaceou. De manhã, chegou uma mensagem no telefone. O dinheiro para o trabalho foi transferido para a conta de Caterine. A quantia, como o assistente havia prometido, era o dobro. A garota estava extasiada, ela é uma boa garota, conseguiu ganhar sua própria moradia. Em um futuro próximo, ela estará procurando um apartamento. A campainha tocou quando Ekaterina estava tomando café na cozinha. Ela arrumou o cabelo e saiu para o corredor. Na soleira da porta estava o mensageiro. Isto é para você, disse ele, segurando um buquê de rosas brancas como a neve. Para mim. E de quem? Perguntou a moça. Não sei, há um bilhete no buquê, disse o mensageiro. Por favor, assine o documento. Ele entregou a Caterine um recibo e uma caneta. Fechando a porta, Caterine tirou o bilhete inserido entre os botões. Para a garota mais linda do mundo. Estarei esperando por você às 7 horas da noite no café da praça. Carlos. Absolutamente feliz, Caterine andou pela sala com o buquê nas mãos. Então, de repente, ela parou abruptamente. Espere. Ele a está convidando para um encontro? E o que vestir? Vestidos, blusas e saias saíram voando do guarda-roupa. Por fim, a garota escolheu um vestido azul com uma pequena estampa floral. Ele lhe caiu muito bem. Ela passou o dia inteiro esperando para encontrar Carlos. De vez em quando, olhando para o relógio, ela achava que estava indo muito devagar, pois cada minuto durava 1 hora. Carlos estava esperando por ela em uma mesa no terraço de verão do café. Você está muito bonita, disse ele, fazendo sinal para que Caterine se sentasse. Vamos pedir algo, de verdade, estou com muita fome. Carlos passou o cardápio para Caterine. Olhando para os inúmeros pratos, ele sugeriu. Faça o pedido de acordo com seu gosto. Eles se divertiram muito, bebendo vinho, conversando e rindo muito. Na pequena e aconchegante cafeteria, ficaram sentados até a hora de fechar. Já estava escuro quando Carlos a levou até a entrada. Caterine não queria se separar dele e não soltou sua mão por um longo tempo. Você gostaria de tomar um chá? Perguntou ela. Com alegria, o sorriso tranquilo dele tranquilizou Caterine, dizendo que ela estava fazendo a coisa certa. Ele não foi embora até a 1h da manhã, prometendo a Caterine que ligaria para ela. Ela foi dormir alegremente e dormiu até pouco antes do almoço. Ela passou todo o dia seguinte em casa e, a partir de segunda-feira, foi trabalhar em uma agência de publicidade. Carlos não telefonou, o que atormentou a moça,
para se distrair dos pensamentos tristes, ela mergulhou completamente em seus projetos. O dia de trabalho havia terminado. Imersa em seus pensamentos, Catherine deixou a agência. Em frente à entrada, viu um carro conhecido. Carlos acenou para ela do carro. Catherine correu até ele. Entre, vamos, ele abriu a porta. Para onde estamos indo? Perguntou Catherine. Você logo descobrirá, disse ele misteriosamente. O carro deu a partida e acelerou pelas ruas em direção à saída da cidade. Carlos levou a garota para um pequeno centro de recreação. O local pertencia ao pai de Carlos. Ele vinha aqui com seus parceiros e colegas para pescar, relaxar, grelhar carne. Ninguém virá hoje, apenas o zelador, disse Carlos enquanto conduzia Catalina pelo caminho estreito até a cabana de madeira. Podemos ficar sozinhos juntos. A garota estava feliz. Havia tanta beleza ao redor. Um rio, um lago, perto da margem do qual um barco balançava. Quando escureceu, eles derreteram a lareira da casa, sentaram-se no chão e se abraçaram. Eu ficaria sentado com você assim por toda a minha vida, disse o menino em voz baixa. Eu também, disse Catherine. É uma pena nos separarmos, disse ele de repente. Separar? Por quê? Perguntou Catherine, ansiosa. Papai está nos mandando para o exterior para um estágio, havia tristeza em sua voz, temos que ir. Em breve? Por quanto tempo? Estou partindo amanhã. Por um ano, por enquanto, e depois veremos. Eles ficaram em silêncio. Cada um estava pensando em si mesmo. Este é o fim da minha pequena felicidade, a garota não conseguia imaginar como viveria sem esses encontros com Carlos. No dia seguinte, ele voou para longe. 9 meses depois, Catalina deu à luz um filho, a quem deu o nome de Antônio. Oh, Catalina, que grandes planos eu tinha para você, disse o chefe com desgosto, chamando Catalina para seu escritório. A barriga da moça já estava traiçoeiramente visível, era inútil esconder a gravidez. Ela tinha que dizer que em 2 meses entraria em licença maternidade. Quem vai trabalhar? Não estou falando de seus clientes regulares, eles nos deixarão assim que descobrirem que você não está mais trabalhando. Sara, eu trabalharei até o parto e depois poderei fazer projetos em casa, disse Catherine. Não sei como é trabalhar sozinha com um bebê, disse o chefe, incrédulo. Mas se você trabalhar, o máximo que puder, e depois assumir pelo menos alguns dos clientes, ficarei muito grato. Com as taxas eleitorais, ele conseguiu comprar um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro residencial. Longe do trabalho, mas era sua própria casa, não alugada. Catherine organizou cuidadosamente o apartamento, comprou cortinas, encomendou móveis. Billy, um colega de trabalho, se ofereceu para montar os armários da cozinha. Ele gostava de Catherine há muito tempo, mas não contava com a reciprocidade. Para ajudar a colocar as coisas em ordem, uma amiga, Angélica, chegou. Ela estava limpando o chão, levantando a saia e puxando a bainha em volta da cintura, murmurando baixinho, torcendo o esfregão. Que sorte a sua, Catherine, com seu próprio apartamento. E você já decidiu onde vai colocar o berço? E o trocador? E eu ainda não comprei nada disso, é muito cedo e quase não sobrou dinheiro. Amanhã eles vão trazer o sofá para a sala de estar. Você precisa se mudar? O Billy se ofereceu para ajudar a levar o sofá para o 3º andar. Claro, obrigado a vocês por ajudarem. Angélica saiu, pois tinha um compromisso. Billy ficou para tomar chá. Seu pai não ligou? Perguntou ela. Não, suspirou a garota, nenhuma palavra. É isso que esses filhos da puta ricos fazem com as garotas. Se fosse eu, nunca a deixaria. Você não está no lugar dela, Billy, não comece. Catherine não gostou do raciocínio do colega sobre sua vida pessoal. Ela percebeu que ele a estava tratando de maneira especial, dando-lhe atenção especial. Esse fato não a agradava, mas, no seu caso, era difícil passar sem a ajuda masculina. Billy ajudou a carregar as compras.
para casa e ele mesmo colocou os azulejos no banheiro. Ela não precisou contratar operários nem pagar dinheiro extra. Quando você vai comprar um berço? Billy mudou de assunto, percebendo que Catherine iria se irritar e expulsá-lo de casa. E ele queria ficar com ela um pouco mais. Na próxima semana, ela respondeu, acariciando sua barriga redonda. O bebê já estava chutando em sua barriga. Catherine estremeceu com os movimentos inesperados dele e ficou satisfeita ao mesmo tempo. Quer que eu vá com você? Sugeriu Billy. Levarei o carro do meu pai e compraremos tudo de uma vez, um carrinho de bebê, um berço, uma banheira, tudo o que precisarmos para o bebê. Isso seria ótimo, concordou Catherine. Billy manteve sua palavra. Um dia, eles tiraram um dia de folga e foram ao mundo das crianças. O que não havia para ser encontrado nessa enorme loja? Brinquedos, roupas para recém-nascidos, mamadeiras, chupetas, alimentos para bebês. Ao passarem pelos balcões, Catherine não conseguia conter sua empolgação. Quero comprar tudo isso para o meu filho, disse ela a Billy. Olha só, que bicicleta! Ele está muito longe de ter uma bicicleta, riu o menino. Na casa de Catherine, ele montou um berço, parafusou as rodas no carrinho de bebê. Beleza, você é boa, elogiou a menina. Ela merecia chá e biscoitos. Eles se sentaram na nova cozinha. Billy mexeu lentamente o açúcar em sua xícara, pensando em algo. De repente, ele olhou Catherine diretamente nos olhos e disse, Marre-me. Case comigo. Ela arfou e ficou em silêncio. Billy tinha sido tão bom para ela ultimamente, tinha se importado tanto com ela. Ele não queria magoá-la. Mas ela amava Carlos. Catherine ainda esperava que ele voltasse. Billy, desculpe-me, mas você sabe que eu não o amo, ela começou cautelosamente. Isso não importa, o importante é que eu a amo, garantiu o rapaz. Você se sentirá confortável comigo, amarei seu filho como se fosse meu. Eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você. Farei tudo o que puder para garantir que não se arrependa nem por um minuto da sua decisão de se casar comigo. Catherine, eu não tenho pressa, você pensa, mas não muito, a criança logo pedirá a luz branca. Catherine se sentou à mesa com os olhos baixos. Quando Billy saiu, ela pensou, Billy tem razão, é difícil criar um bebê sozinho, e um menino também. A criança precisa de um pai, e Catherine tomou uma decisão. Um mês antes do nascimento, eles registraram o casamento. Billy foi morar com Catherine e eles começaram a viver juntos. O rapaz cuidava muito bem de sua jovem esposa. Ele preparava o jantar, chegava do trabalho, colocava a roupa suja na máquina de lavar e a pendurava em uma corda na varanda. Nos fins de semana fazia a faxina e levava Catherine para passear. No dia marcado, ele a levou para a maternidade, ligando para o pronto-socorro a cada hora para saber se sua esposa havia dado à luz. Pai, acalme-se, disseram a ele do outro lado do telefone. Você não precisa ligar com tanta frequência. Sua esposa dará à luz e ligará para você pessoalmente. Não se preocupe, ela não é a única que está dando à luz aqui. O bebê nasceu saudável. Catherine olhou com carinho para o bebê deitado no berço do hospital. Ela achava que ele era estranhamente parecido com o pai. As mesmas feições, o mesmo nariz e escovinhas em suas bochechas. Anthony estava excepcionalmente calmo, Catherine descansou bastante, recuperou-se rapidamente e recebeu alta. Na maternidade, ela foi recebida por Billy e Angélica. O jovem pai carregava flores nas mãos, além de bolo e doces para a equipe médica. Olha só, papai, disse a enfermeira em tom de brincadeira, enquanto despia o bebê e se preparava para vesti-lo, para se certificar de que todos os dedos das mãos e dos pés estavam no lugar. Billy estava confuso. O pequeno bebê estava deitado ali, tremendo e olhando para ele com todos os seus olhos. A enfermeira o colocou em uma abertura, um gorro, envolveu-o em uma fralda e depois em um envelope para recém-nascidos. Ela entregou o bebê a Billy e ele o aceitou com as mãos trêmulas. O marido de Catherine não deixou Anthony sair de seus braços durante todo o caminho para casa.
Deixe-me levá-lo também, implorou Angélica. Não, ele é nosso tesouro com Catherine, respondeu Billy com orgulho. Em casa, eles comemoraram o evento. Um novo homem nasceu no planeta Terra, disse solenemente o amigo de Catherine. Que seu caminho seja bem-sucedido, que nada ofusque a alegria da vida. Catherine tirou um mês de férias e depois prometeu trabalhar remotamente em casa. Anthony dormia muito, a jovem mãe tinha muito tempo livre. Billy ia para o trabalho todos os dias e à noite, corria para casa para passear com o carrinho de bebê pelo quintal e ajudar a esposa a dar banho no filho antes de dormir. Eles estavam casados há vários meses, mas não havia intimidade entre os cônjuges. A cada vez, Catherine encontrava um motivo para rejeitar Billy. No início, ela o tratou com compreensão, pois, segundo dizem, após o parto, ela precisa se recuperar, e a criança leva muito tempo, cansando sua Catherine. Mais uma noite, quando Anthony dormia tranquilamente em seu berço, Billy tentou abraçar sua esposa, suas mãos puxando insistentemente a camisola dela. Não faça isso, Billy, Catherine tentou afastar o marido. Você tem que fazer isso, você é minha esposa, não posso continuar assim, ele colocou todo o seu corpo em cima dela. Catherine cedeu. Billy agora estava fazendo isso com ela regularmente. Catherine não conseguiu dormir por um longo tempo, sentindo as carícias de Billy em seu corpo. Estar perto do marido não lhe trazia nenhuma alegria. Ela era grata a ele por tudo, mas não o amava como amava Charles, que desapareceu de sua vida tão repentinamente quanto apareceu. No dia seguinte, irei ver meus pais, disse Catalina um dia durante o café da manhã. Meu pai estava doente, eu tinha que ir vê-lo, e minha mãe queria ver seu neto. Billy estava terminando seu sanduíche. Vá, eu a levo até a estação de ônibus, concordou ele. Quando voltar, ligue para mim e eu o verei. Eu conheço sua mãe, ela vai colocar as malas de volta para você com os preparativos. Tudo bem, eu ligo para você. Catherine diluiu a mistura em uma mamadeira e foi para o quarto alimentar de Mocha. No dia seguinte, Billy a acompanhou até o ônibus intermunicipal, sentou-a com cuidado, desceu e, sorrindo, cumprimentou-a. Antônio dormiu durante toda a viagem, acordando apenas na parada de Kátia. Filha, estou muito feliz por você ter vindo, a mãe de Catalina cumprimentou na plataforma. Achei que não. Como foi sua viagem? Está cansada? Estou bem, mamãe, Anthony dormiu o caminho todo, respondeu a filha. Bem, vamos logo, o papai está sozinho em casa, não importa o que tenha acontecido, apressou-se a mulher, pegando uma sacola com as coisas das crianças das mãos da filha. Mamãe, é tão bom estar em casa, Catherine se alegrou, despindo o bebê. Senti muito a sua falta, mas não tive forças. A mãe de Ekaterina sentou-se ao lado dela, olhando para o neto. Desde a última vez em que se viram, ele havia crescido visivelmente. O cabelo escuro em sua cabeça se enrolava em anéis. Cacheado, como você quando criança, disse a vovó Anthony, sorrindo. O pai dela saiu do quarto. Ele mal podia esperar para abraçar a filha e ver o neto. Bem, Anthony, vamos nos conhecer melhor, disse ele, pegando o garotinho pela mão. Ele imediatamente agarrou o dedo de seu avô com força. Uau, que homem forte e rico ele está se tornando, e eu sou seu avô. Papai, como está sua saúde? Perguntou Catherine, ansiosa. Sim, rangendo lentamente, respondeu o homem. A velhice é então ninguém ainda não deu força. Vamos lá, quantos anos você tem? Você ainda é ogogo, tentou encorajar seu pai Catherine. Não se acalme, aqui, mesmo a mãe no pomar não pode ajudar, as pernas não seguram, reclamou o pai da filha. Ela sozinha puxa todo o fardo para si. Nada, eu vou ajudar, prometeu Catherine. Durante todo o dia, ela e sua mãe capinavam os canteiros, soltavam o solo, regavam, fertilizavam e colhiam frutas. À noite, trancadas na cozinha, faziam geleia e a colocavam em potes. Leve para casa e dê para o Billy, dizia minha mãe. Quando chegou a hora de voltar para casa, os pais não podiam se separar da filha e do neto por muito tempo. A mãe de Catherine fez 2 malas com latas.
Juntas, elas as arrastaram com dificuldade até o ônibus e as carregaram. Como você vai carregar tudo isso da estação de ônibus? Reclamou a mãe. Vou ligar para o Billy, ele vai me encontrar, respondeu Catherine. Quando o ônibus entrou na cidade, ela tirou o celular da bolsa. A tela não ligava, a bateria estava descarregada. Catherine estava chateada. Como poderia estar com um bebê nos braços e ainda por cima, com essas latas? A culpa era dela, que deveria ter verificado se o celular estava carregado na casa dos pais. Ela foi a última a descer do ônibus, o motorista ajudou a descarregar as malas. Ekaterina se esforçou para chegar ao carro mais próximo com as fichas no teto. O senhor está livre? Perguntou ela ao motorista. Entre, respondeu ele, ajudando a moça a colocar as malas no porta-malas. Na entrada de sua casa, ele pagou o motorista do táxi, exalou e olhou para as janelas do terceiro andar. Com certeza Billy não sabia que estávamos voltando e por isso não nos encontrou, pensou ao abrir a porta da frente. A caminhada até o apartamento foi mais como uma provação. A garota carregou o filho até o andar seguinte, sentou nos degraus e desceu correndo as escadas para pegar as malas. Novamente, primeiro o menino subiu as escadas e depois ela desceu para pegar as malas. Finalmente, ela se viu na porta de seu apartamento. Catherine destrancou a porta com sua chave. Ela chamou por Billy, mas ninguém respondeu. A garota tirou os sapatos, foi para a sala de estar e deixou o filho no sofá. Do quarto, ela ouviu ruídos estranhos e uma voz de mulher. Catherine abriu a porta e ficou atônita. Na cama, alheios à sua chegada, Billy e Angélica, sua amiga, estavam se divertindo. Angélica foi a primeira a notar a presença de Catherine. Ela se afastou de Billy e se cobriu com o lençol. Billy também olhou para cima, a chegada de sua esposa foi uma surpresa. Catherine, e foi tudo o que ele conseguiu dizer. A garota cobriu a porta. Ela se sentou no sofá ao lado do filho e começou a despi-lo lentamente. A primeira a sair do quarto foi Angélica. Catalina, bem, você, e não pense mal, ela começou a se justificar calmamente para sua amiga e, de repente, falou com uma voz firme, você é a culpada, o homem precisa de atenção, de amor, e você é como um bloco de neve, como uma pedra gelada. Você não pode ser abordada por uma égua manca. Angélica bateu a porta. Billy saiu do quarto. Ele não parecia se sentir culpado, pelo contrário, a culpa era dele por Catherine não tê-lo avisado de sua chegada. Ela deveria ter ligado, para que essa situação incômoda não tivesse ocorrido. Billy foi até a cozinha e tomou um gole da garrafa de vodka que havia começado a beber. Ao voltar para o quarto, onde Catherine estava arrumando as coisas de Anthony no guarda-roupa, ele perguntou: por que você não está chocada? Não me acusa de traição. Ele ficou com a língua um pouco presa. Catherine ficou em silêncio, o que levou o marido a um frenesi. Muito orgulhoso, não é mesmo? Ainda mais com Billy. Quem precisa de você com esse orgulho? Ele se aproximou mais dela, respirando o álcool em seu rosto. Catherine tentou se afastar, mas um soco forte no rosto a fez cambalear e ela caiu no chão. Billy se inclinou sobre ela, sibilando: eu a terei como seda de hoje em diante. Ele foi até a cozinha, trancou-se lá dentro e despejou vodka em um copo de shot. Catherine chorou silenciosamente. Anthony olhou para a mãe que se levantava do chão com olhos surpresos. Daquele dia em diante, o marido de Catherine não mudou para melhor. Ele sempre voltava para casa bêbado, às vezes retornando pela manhã. Os escândalos se tornaram comuns em sua casa. Com os gritos do padrasto, Anthony acordou, começou a chorar e enfureceu ainda mais Billy. Catherine continuava a ser espancada repetidamente, tentava ir embora, trancar-se no quarto para não ser vista pelo marido bêbado, mas ele a encontrava, acusava-a repetidamente de frieza, de que ela não o amava e de que estava criando o filho gordo deles. Onde está o pai dele? Ele não a ama? Ele a abandonou? Ele se divertiu com você e a abandonou. Mais uma vez, com um olho roxo no banheiro, Catherine sentiu-se repentinamente enjoada. Ela se sentou na borda da banheira.
Sentiu-se tonta, violentamente nauseada. Aqui vamos nós, estamos chegando perto de uma concussão, pensou ela. No dia anterior, Billy havia lhe batido novamente. Apenas uma semana depois, quando a náusea e a tontura continuaram, Catherine percebeu que estava grávida. Ao ouvir a notícia, o rosto de Billy mudou. Você quer dizer que eu vou ter um bebê? Perguntou ele a Catherine, sem acreditar no que ouvia. Você e eu vamos ter um bebê juntos? Meu próprio bebê? Minha própria carne e sangue? De repente, Billy agarrou Catherine em seus braços e começou a andar de um lado para o outro na sala. Ponha-me no chão imediatamente, ela implorou com relutância. Ela não queria dar à luz a um marido alcoólatra que também a espancava regularmente. Billy entendeu seus pensamentos. Ele se ajoelhou na frente de Catherine, abraçou-a e encostou o rosto na barriga dela, onde a vida de seu próprio bebê estava nascendo. Catherine, Catherine, ele sussurrou, perdoe-me, perdoe-me, por favor. Eu vou mudar, tudo vai mudar em nossas vidas. A mulher ficou em silêncio, pois era insuportável ouvir o marido. Billy levantou a cabeça, olhou para ela, levantou-se e disse com raiva: Se você tentar fazer um aborto, eu a matarei. Nos meses que antecederam o parto, seu marido nunca tocou Catherine com um dedo. Ele era carinhoso, sempre chegava em casa na hora certa e não bebia. É verdade que, às vezes, as camisas do marido cheiravam fortemente a perfume de mulher. Mas Catherine não dava atenção a ele. A gravidez foi muito difícil. Ela vomitava constantemente, gemendo na parte inferior do abdômen. Às vezes, a mulher pensava que seria melhor se ele a espancasse e fizesse um aborto. Ela deveria ter filhos com um homem que amava, mas todos os dias ela sentia indiferença misturada com ódio por Billy. No próximo ultrassom, Billy foi com ela. Catherine se deitou no sofá e levantou a blusa. Seu marido olhava atentamente para a tela, como se pudesse entender o que estava escrito nela durante o exame. Mas a enfermeira educada o ajudou a entender. Aqui, veja, ela começou, apontando o dedo para a imagem flutuante em preto e branco e, de repente, parou de falar. A mulher estava examinando a tela do monitor. Uau, pai, parabéns, você tem gêmeos. Catherine se levantou surpresa, apoiando-se no cotovelo. Tem certeza? Perguntou ela. Não temos gêmeos em nossa família. Nós temos, interrompeu o marido. Meu avô tinha um irmão gêmeo, mas ele morreu quando ainda era bebê. Bem, veja, disse a enfermeira, tudo faz sentido agora. E os gêmeos são bons. Eles sempre estarão juntos e se ajudarão na vida, se for o caso. Billy e Catherine foram para casa em silêncio. Deixaram Anthony na casa do vizinho por um tempo. Quando ele viu sua mãe, largou o brinquedo, sorriu e estendeu os braços. Bem, venha até mim, meu bem. Catherine queria abraçar o filho, mas o marido a impediu. Não precisa levantar pesos, dê para mim. Billy pegou Antônio e o levou para casa. Catherine agradeceu ao vizinho. Agora, todos os dias, o marido de Catherine só falava sobre os gêmeos, que estão prestes a nascer. Temos que comprar um carrinho de bebê grande e um berço para gêmeos, disse ele. Catherine, você não pode imaginar como eu quero que eles venham ao mundo mais cedo, como eu quero segurá-los em meus braços. Todos os meus amigos têm mulheres que dão à luz a um, e você é a minha boa menina, 2 de uma vez. Elas ficarão com inveja. Trazendo algo delicioso da loja, ela repetia várias vezes, e isso é para os meus gêmeos, coma, querida, alimente as crianças, elas precisam crescer. O alvoroço de Catherine sobre sua gravidez era apenas irritante. O parto começou à noite. Billy chamou uma ambulância e encontrou o médico na entrada. Depois de examinar Catherine, o médico disse: Vista-se, pegue suas coisas e desça para o carro. Catherine saiu para o corredor, onde a mala já estava pronta para a maternidade. Billy correu atrás dela. Fique com Anthony, disse ela ao marido. Não, eu vou com você. Você é louco, contestou Catherine. Ele é apenas um menino, você não pode deixá-lo sozinho em casa. O que vai ser?
argumentou Billy, amarrando os cadarços dos tênis. Se você não ficar com o bebê, eu vou dar à luz em casa. Catherine o interrompeu e se sentou em uma cadeira. Billy se endireitou. Ele percebeu que, se não mandasse sua esposa para o hospital agora, poderia haver complicações. Depois de pensar um pouco, ele concordou. Está bem, vou me sentar com o Anthony, mas vou acompanhá-la até o carro e depois volto, disse ele em um tom mais calmo. Ao ver a ambulância se afastar da entrada da garagem, Billy ficou preocupado. Em um ritmo vagaroso, ele caminhou até a esquina da casa. No prédio vizinho, de 5 andares, havia um bar noturno onde sempre havia bebidas alcoólicas disponíveis. Billy comprou 2 garrafas de vodka e foi para casa. Anthony estava chorando em pé no berço. O menino acordou. Sem ver sua mãe, ele entrou em pânico. Billy entrou no quarto e olhou para o enteado com indiferença. Bem, o que está fazendo? Vá para a cama, vamos lá, disse ele, colocando a criança na cama e cobrindo-a com um cobertor. O homem fechou a porta e foi para a cozinha. Ele bebeu até o amanhecer e adormeceu à mesa. Foi acordado de seu sono de bêbado por um telefonema e pelo grito de Anthony. Billy não sabia imediatamente para que lado correr primeiro. Ele pegou o bebê no colo e pegou o telefone. A tela mostrava uma chamada perdida de sua esposa. Ele tentou retornar a ligação, mas a pessoa que estava ligando já estava fora de alcance. Droga, Billy praguejou enquanto colocava Anthony na cadeirinha. Ele discou o número da maternidade. Olá, pode me dizer se minha esposa teve um bebê? O quê? O sobrenome dela. Ele forneceu os dados de Catherine. A mulher ao telefone ficou em silêncio por um tempo e depois atendeu. Sim, ela deu à luz 2 meninas, pesando 300 e 400 e 350, as gêmeas têm 52 centímetros de comprimento. A mãe se sente bem. Como as meninas? Perguntou Billy atordoado. Ela não está confusa, está? Mas o outro lado já havia desligado. Billy sentou-se em um banquinho. Anthony roía o secador de cabelo, olhando para o padrasto. Sua mãe lhe deu irmãs, disse o homem ao garoto, como se pudesse entender o que se passava na alma de Billy. Ele sonhava com um filho e, quando soube que haveria gêmeos, já imaginava como seria um pai feliz com 2 meninos, como teria orgulho deles, andando pelo parquinho. E essa Catherine sem alma não conseguia nem mesmo dar à luz homens normais, ela dava à luz meninas. Uma onda de decepção tomou conta do homem. Ele abriu a geladeira e tirou uma garrafa lacrada de vodka. No dia da alta, Billy apareceu no hospital com um forte cheiro de álcool. Ele estava segurando a mão de Anthony. O rapaz estava usando roupas velhas. Em suas mãos havia um buquê de flores com sinais de murchamento. Bem, pai, pegue suas filhas, disse a enfermeira, estremecendo com o cheiro que o homem exalava. Billy pegou as filhas nos braços e Catherine correu para o filho. De mocha, como senti sua falta! Exclamou ela. A criança abraçou a mãe, sem querer soltá-la. Em casa, Billy colocou uma garrafa de vodka sobre a mesa. Vamos beber pela saúde de nossas filhas, disse ele, despejando a vodka amarga em 2 copos de shot. Vou alimentar as meninas e não vou beber, recusou Catherine. Ela ficou enojada ao olhar para o marido de ressaca. A mulher despiu as meninas, e Anthony ficou por perto olhando para as irmãs. Aqui, meu bom homem, logo elas crescerão e você brincará com elas. Vocês se divertirão juntos. Cresça logo para ser um protetor de suas irmãs. As meninas se chamavam Luba e Cindy. Agora Catherine teve de parar de trabalhar completamente. Com 3 filhos, ela não podia trabalhar nem mesmo em meio período. Quase não havia ajuda de Billy. Cada vez mais, ele chegava em casa bêbado, gritava alto e acusava a esposa de não ter dado à luz seus filhos. Para que eu preciso desse batalhão de mulheres, disse ele, o que vou fazer com elas? Nem mesmo para pescar, nem mesmo para correr atrás de uma bola e ir consertar, quem vai me ajudar a consertar, quem vai me dar um martelo?
As meninas sempre gostam mais do pai do que da mãe, Catalina tentou acalmar o marido bêbado. O que eu faço, seu amor? Elas amam mais. Sim, para mim todos os homens riem de mim, eles me chamam de Bracodel. De fato, ninguém jamais riu de Billy. Pelo contrário, todos os seus conhecidos diziam que duas filhas são uma felicidade dupla. Mas ele ainda não estava feliz. Quando as meninas tinham 2 anos de idade, Billy entrou em outra farra. Ele não voltou para casa por uma semana. Não havia mais comida na geladeira. Catherine não tinha nem mesmo leite para fazer mingau para as meninas. Ela teve de implorar à vizinha que cuidasse das crianças e de Anthony enquanto ela ia às compras. À noite, Billy rompeu pela porta do apartamento, mal conseguindo ficar de pé. Esposa, ele gritou da porta, vamos comer. Catherine perdeu a paciência e ficou sem paciência. E então você comprou comida? Onde você esteve por tantos dias? Perguntou ela. Não há comida em casa, cozida do zero, estamos morrendo de fome aqui. Não há ninguém para ir à loja. Você não pode fazer isso sozinho? Gritou o marido. Você não tem dinheiro? Está dizendo que sou um mendigo, que não lhe dou dinheiro, que não sustento a família? Billy atacou a esposa, Catherine se esquivou rapidamente e tentou sair para o quarto, onde as crianças tinham acabado de dormir. Mas o braço forte de seu marido a alcançou. Billy a agarrou, puxou-a para o chão e começou a despi-la. Sou um bom marido, agora vou provar isso a você, ele sussurrou no ouvido de Catherine, cheirando a álcool. A mulher tentou se afastar do corpo pesado do marido, mas ele a pressionou cada vez mais contra o chão. Vá embora, ele gritou. Já estou farto de você. Suas palavras foram seguidas de um forte golpe na cabeça. Diante dos olhos de Catherine, o guarda-roupa, o lustre no teto, o sofá, o marido, que pairava sobre ela com o punho erguido, se misturaram. Ele espancou a esposa por um longo tempo, batendo em seu rosto, na cabeça, chutando-a no estômago, por todo o corpo. Com a raiva descarregada, Billy se dirigiu à cozinha, pegando uma garrafa de vodka no bolso da jaqueta que carregava no corredor. Você saberá como não gostar de um marido, como discutir com um homem em sua própria casa, ele sibilou por entre os dentes. Billy acordou em uma noite profunda. Cambaleando, ele foi até o quarto onde Catherine estava deitada no chão. Ei, o que você está fazendo aí deitada? Disse ele, olhando para a esposa. Levante-se, vamos, eu não tenho dinheiro, me dê uma garrafa. Catherine não respondeu e não se mexeu. Billy puxou seu braço, tentando levantá-la, mas seu corpo mole não dava sinal de vida. Ela desmaiou, pensou o homem. Ele se inclinou sobre o rosto dela, ouvindo sua respiração. Morta, Billy começou a ponderar bruscamente, voltando a si. Aos poucos, percebeu o que havia acontecido. Ele havia espancado sua esposa até a morte. O homem estava assustado, andando de um lado para o outro no quarto, sem saber o que fazer. Agora ele estava indo para a cadeia, mas não podia permitir isso, pois não queria ir para a cadeia. Sentado no sofá, Billy passou os braços em volta da cabeça, balançou-se como uma cobra antes de atacar, gemeu suavemente, gemeu. A única saída possível ficou clara para ele. O cadáver tinha de ser escondido, levado para longe da casa, a suspeita afastada de si mesmo. O homem se vestiu, enrolou o corpo ofegante da esposa em um tapete manchado de sangue, pendurou-o no ombro e saiu silenciosamente da casa. Ele atravessou o pátio vazio, atravessou a área arborizada do parque e foi até o lago. Pisando no gelo, ele caiu várias vezes, deixou cair o corpo da esposa, levantou-se e a arrastou de volta para o centro do corpo d'água. Havia buracos de gelo ali. Billy baixou o corpo na água e observou enquanto a água negra levava Catherine para as profundezas. Quando chegou em casa, ele lavou a louça da cozinha, esfregou o chão do quarto e tentou colocar as coisas em ordem. Billy passou o resto da noite tomando banho, fazendo a barba, voltando ao normal. Ele se deu conta de que logo estariam procurando por Catherine, e talvez pela manhã os pescadores a encontrassem no lago.
Ele decidiu comunicar o desaparecimento da esposa, dizendo que ela havia saído ontem e não havia retornado. A polícia não aceitou a queixa. Eles encontrarão sua esposa, disse o capitão no escritório. Isso acontece, as esposas se perdem, talvez para a casa de uma namorada. Vá para casa e espere. Se você não aparecer em 3 dias, vamos pegar seu depoimento. Billy estava uma bagunça. Ele havia matado sua esposa, a mãe de seus filhos com as próprias mãos. Ah, sim, ele se lembrou das crianças. Elas estavam brincando no chão. Ele tinha que alimentá-las. O homem abriu a geladeira, mas ela estava vazia. Também não havia nada nas prateleiras dos armários da cozinha. Billy coçou a testa. Teremos que ir à loja, pensou ele. Ele tocou a campainha do vizinho. Verônica, oi, por favor, sente-se com a minha por uns 20 minutos, ele pediu. Eu vou até a loja comprar comida. A mulher concordou com relutância. O homem correu para o supermercado, fazendo uma lista em sua mente de coisas para comprar no caminho. Os pescadores descobriram o corpo de Ekaterina. Eles puxaram a mulher morta para o gelo e chamaram a polícia. Será que ela se afogou ou algo assim? Eles devem tê-la ajudado. Quem iria nadar àquela hora? Pensaram entre si enquanto esperavam pela equipe de investigação. Billy foi interrogado. Ele era o principal suspeito do assassinato de sua esposa. Onde você bateu hoje à noite? Perguntou-lhe o investigador. Em casa, respondeu ele. Colocou as crianças na cama e assistiu à TV. Então sua filha começou a chorar, ele começou a embalá-la, acalmando-a. A mãe ainda não estava em casa. Seu testemunho foi bastante convincente. Depois de interrogar mais um pouco o marido enlutado da falecida, a polícia foi embora. A investigação chegou a um beco sem saída e foi enviada para o enforcamento. Alguns dias depois, o corpo de Catalina foi entregue ao marido para que ele a enterrasse. Angélica se ofereceu para ajudar no funeral. Ou melhor, ela se sentou com as crianças e Billy correu para o cemitério para comprar um lugar, depois para a casa funerária e depois para o necrotério. As pessoas estavam cochichando no funeral. Ela era tão jovem, deveria ter vivido e vivido. Como serão as crianças agora sem ela? Ela era uma mãe tão boa e atenciosa, sempre com as crianças. Não posso acreditar que ela se foi. E quem a matou então? É assustador viver, quando você sai de casa e se encontra em um poço de gelo com a cabeça quebrada. Após o funeral de Catherine, Angélica foi morar com Billy. Eles se encontravam há vários anos em seu apartamento alugado. Agora não precisavam mais se esconder, mas podiam morar juntos. Por causa dessa história ruim, Billy foi demitido da agência de publicidade. O chefe há muito tempo não gostava de seu absenteísmo e de sua embriaguez no trabalho. Vamos ter que nos separar, disse Sarah, olhando cuidadosamente para o homem através das lentes grossas de seus óculos. Billy estava bêbado de tristeza novamente. Angélica ficou feliz em lhe fazer companhia. Bebendo com o homem na cozinha, ela se lamentou. Do que vamos viver agora? Você precisa arrumar outro emprego imediatamente. Não podemos sobreviver apenas com meu salário. Você acha que é tão fácil encontrar trabalho em nossa cidade? Billy mal conseguia mexer a língua. E como vamos alimentar seus filhos e filhas? Insistiu Angélica. O homem não sabia a resposta para essa pergunta. Agora ele estava preocupado com outra coisa. Angélica, vá até a loja e compre uma garrafa, pediu ele, girando uma garrafa de vodka vazia na mão. Compre algo para as crianças comerem. Ele tirou algumas notas do bolso, tudo o que restava da indenização da agência. As crianças choramingavam, sentadas no chão entre os brinquedos, querendo comer. O pai bêbado colocou um pedaço de pão de centeio em suas mãos. SHH, disse ele, colocando o dedo nos lábios, mamãe Angélica vai trazer comida para vocês agora. A mulher voltou com 2 garrafas de vodka. Ela não sabia o que comprar para as crianças, então trouxe salsichas e leite. Você acha que eles vão comer a salsicha?
Perguntou Billy. Não sei, nós comemos e eles vão comer, justificou Angélica. Bem, se eles se recusarem, nós mesmos comeremos, é um lanche. E, em geral, Genosha, eu não preciso alimentar seus filhos. Pense no sustento deles. Não é fácil alimentar os 3, disse o homem, pensativo. Sim, especialmente porque Anthony não é seu. E agora você terá que criá-lo, gastar dinheiro. De repente, Angélica teve um pensamento inesperado. Billy, leve-o para um orfanato, disse ela, acendendo um cigarro. Um orfanato? Não, é complicado. Além disso, se eu o entregasse, poderia ser privada dos direitos paternos de minhas filhas. E elas são minhas, meninas de sangue. Mas Anthony não é meu, então ele é mais uma boca para alimentar, disse Angélica. Anthony não é meu, mas eu não vou para o orfanato. Então, o seguro social me arrastará para lá, eles começarão a verificar, e eu não trabalho. Você quer que eles me privem das minhas filhas? Angélica fez beicinho. Ela não gostava da perspectiva de criar e educar a filha de Katia, grávida sabe-se lá de quem. E não basta deixá-lo nos documentos e jogá-lo no orfanato. Temos um grande orfanato. Os portões lá são grandes, de ferro forjado, eles o encontrarão e o colocarão na instituição. A amante do homem sugeriu uma saída para a situação. Depois de pensar um pouco, Billy concordou com Angélica que essa era a única saída. Dessa forma, as meninas ficariam com ele e ele se livraria de sua boca extra. Quando escureceu lá fora e as luzes das janelas das casas se apagaram, ele e Angélica vestiram Anthony, deram-lhe seu cachorro de pelúcia favorito e o levaram até a porta do orfanato. Sentados lá, eles disseram ao menino e saíram. Lá fora estava nevando. O vento de fevereiro uivava, assustando o menino de 5 anos. Para que não fosse tão assustador, ele fechou os olhos e abraçou o cachorro de pelúcia com mais força. Anthony foi encontrado em um monte de neve por algumas crianças que, junto com o guarda John, estavam limpando a neve no território da instituição infantil. O menino foi cuidado e deixado no orfanato. A administração do orfanato recorreu à polícia, mas ninguém declarou que a criança era procurada. Quando lhe perguntaram qual é o seu nome, a criança respondeu: Antônio. Eles o deixaram com esse nome e lhe deram o sobrenome Stone, porque o encontraram inesperadamente em um monte de neve perto da porta. O menino logo fez amizade com Eva e Kira. Os meninos eram 2 anos mais velhos do que Anthony e, no início, tiveram o cuidado de ensiná-lo a ser inteligente. Quando você for jantar, disse Carrot Top com um ar profissional, não coma o pão de gengibre de uma vez, leve-o com você. À noite, você sabe o quanto estará faminto. É nesse momento que o estoque será útil. O Carrot Top sempre tinha comida em sua mesa de cabeceira. Além do pão de gengibre, à noite ele tirava cascas de pão da gaveta. As crianças as mastigavam juntas, olhando para o céu noturno pela janela. Às vezes, eles brigavam. Uma vez, brigaram no pátio, rolando na grama e batendo uns nos outros. Ninguém jamais saberá sobre o que estavam discutindo. O vigia John foi o primeiro a perceber a briga e, mancando da perna direita, correu para o pátio. Parem com isso, gritou ele com firmeza, mas os meninos continuaram a rolar na grama. Então John pegou um balde, pegou um pouco de água e derramou sobre os meninos. Para sua surpresa, a água fria não arrefeceu o fervor dos amigos briguentos, que estavam se mutilando por nada. Amigos uns dos outros, pensou o vigia, lembrando-se de um velho ditado sobre amizade. Em seus dias de escola, o grupo teve aventuras, escalando um buraco na cerca e indo para a cidade. Ninguém sabia de sua passagem secreta. A tábua era presa com um único prego, fácil de ser retirado e colocado de volta no lugar. E os meninos, passando sorrateiramente pelo vigia John, que cochilava, atravessavam o parque arborizado até as ruas da cidade, onde as luzes coloridas dos letreiros, os carros bonitos, a chance de esquecer por um tempo as paredes do orfanato. Em uma dessas noites, eles se sentaram à beira do lago e acenderam uma fogueira. As faíscas voavam sobre as chamas, hipnotizantes. Carrot carregava palitos em suas mãos, nos quais espetava pedaços de pão.
O pão frito na fogueira era perfumado e tinha um crocante agradável na boca. É isso que você quer ser? Perguntou Evan a Anthony. Ainda não pensei sobre isso, provavelmente vou para uma escola técnica, respondeu o adolescente, colocando galhos no fogo. Você quer viver toda a sua vida com um único salário? O rapaz riu da ingenuidade de Anthony. Por quê? Todo mundo vive assim, o mais novo tentou argumentar com o amigo mais velho. Errado, nem todo mundo. Eu não quero estudar nada. Há muitas maneiras de conseguir dinheiro e não trabalhar como um leproso. Quais são essas maneiras? Anthony ficou surpreso. Vou lhe contar depois, intrigado com a empresa Carrot Top. O adolescente havia elaborado um plano completo sobre como ficar rico. Em sua imaginação, tudo parecia fácil e simples. Parecia que o esquema de enriquecimento havia sido pensado em detalhes. Um dia, quando eles pularam a cerca novamente e escaparam do orfanato, Carrot Top contou a Kira e Anthony. É muito simples. Encontramos um carro com uma mulher dirigindo. Ela entra no carro e começa a dar ré. E então Kira é atingida por trás. Ora, eu não quero ir parar no hospital ou ficar aleijada para sempre. Não quero ser atropelada. Não se preocupe, o Carrot Top tranquilizou a garota. Finja que vai ser atropelada, você só vai levar uma leve batida no para-choque. Baba vai pular do carro e você vai fingir que está chorando, que está realmente machucada. Eu conheço essas galinhas de carros caros. Ele ficará em volta de você e dirá, garota, deixe-me ajudá-la. E você não se levanta de repente, apenas se contorce no chão. Anthony e eu vamos nos esgueirar até o carro e roubar o saco de dinheiro. Então, todos nós corremos juntos, jogamos a sacola fora e ficamos com o dinheiro. Esse é o meu plano brilhante. Isso é roubar, resistiu Anthony. Ele obviamente não gostou do plano do Carrot Top. Ora, essas mulheres têm tanto dinheiro em carros estrangeiros caros que só as galinhas não bicam. Elas não vão ficar aquém. Anthony e Kira pensaram sobre isso. Então a garota disse: concordo, estou cansada de usar roupas de orfanato. Quero um jeans elegante e uma bolsa. Anthony, você vem? Perguntou Evan ao amigo. O adolescente hesitou. Ele achava que essa brincadeira de roubo acabaria mal. Mas também não queria se separar de seus amigos. Podemos tentar, disse ele, incerto. Está decidido, concluiu Carrot Top, amanhã começaremos a trabalhar. Depois de sair do buraco na cerca, eles caminharam em direção ao centro da cidade. Havia carros correndo pelas ruas, pessoas correndo para algum lugar, mães com carrinhos de bebê e crianças correndo pelo parque. Todas essas pessoas tinham vidas diferentes, ao contrário de Kira, Carrot Top e Anthony. No orfanato, eles eram bem cuidados, mas a ausência dos pais era um fardo pesado no coração de cada aluno. Anthony sempre quis saber todos os detalhes de sua origem, quem eram sua mãe e seu pai, como ele foi parar em um monte de neve do lado de fora do orfanato. Quando chegava a hora, a professora Ariana chamava os mais velhos, pegava seus arquivos pessoais e contava o que sabia sobre a história do nascimento do menino. Um dia, ela foi abordada pelo próprio Anthony. Ariana, você sabe quem são meus pais? Não é como se eles tivessem me encontrado em uma plantação de repolhos. Não em uma plantação de repolhos, Anthony, em um monte de neve, a professora sorriu, mas depois de um segundo seu rosto ficou sério. Quando você veio até nós, ou melhor, quando o encontramos, tentamos descobrir todas as informações sobre você, mas era muito pouco. Ninguém procurou por você, ninguém procurou por você. Portanto, não temos informações precisas. Anthony mordeu o lábio em sinal de frustração. É estranho, se os pais dele não se importam com o destino do filho, por que o trouxeram ao mundo? Certa vez, ele compartilhou seus pensamentos com John, o zelador. As crianças do orfanato eram amigas do homem, confiavam nele como se fosse seu próprio avô, e ele era gentil com elas. No quarto de John, as paredes eram decoradas com posteres de motocicletas e fotos de corridas.
As crianças olhavam para elas com interesse e o vigia ficava feliz em falar sobre as peculiaridades da tecnologia. "Por que você não anda de moto agora?" perguntou Anthony uma vez. John, mesmo naquela época, há muitos anos, quando saiu do hospital, jurou nunca mais correr. Ele ainda mancava, por mais que os médicos tentassem, pois os ossos de sua perna direita estavam fundidos incorretamente. Os aparelhos também não ajudavam. Uma perna ainda era um pouco mais curta do que a outra. "Há um tempo para tudo, Anthony", respondeu o vigia, depois de pensar um pouco. "Eu já tive a minha, agora estou brigando com você." O homem gostava de trabalhar no orfanato. O contato constante com as crianças lhe devolveu a juventude. Ele nunca tivera filhos, e aqui tinha um grupo inteiro de meninos e meninas barulhentos. "John, por que as pessoas têm filhos?" perguntou Anthony, "para colocá-los em um orfanato." "Não é assim, rapaz", respondeu o homem. "Veja, há diferentes situações na vida. Às vezes, os pais morrem." "Por que isso?" interrompeu o adolescente. "Por todos os tipos de motivos. Alguém fica doente, alguém sofre um acidente, acidentes acontecem." "Por que você acha que eu fui abandonado?" insistiu o aluno. "Não posso lhe dizer. Não se sabe quase nada sobre você. Nem mesmo sua data de nascimento está em seu arquivo. Eles escreveram aleatoriamente, escolheram um número bonito. Portanto, sou como uma pessoa invisível. Como se eu estivesse lá, mas não estou." "Não se preocupe tanto", o homem me tranquilizou. "De qualquer forma, cada pessoa constrói sua própria vida, seu próprio destino. Você crescerá, estudará, talvez se case, tenha seus próprios filhos, e então, entenderá tudo." Ele olhou com tristeza para os passos daquele que estava indo embora. Era muito difícil para ele viver sem saber nada sobre si mesmo. É como na natureza, se uma planta não tem raízes, então a copa não cresce. Antônio não tinha raízes, ou melhor, ele não sabia nada sobre elas. Ele apenas viveu sua vida como ela aconteceu. Ele é um bom garoto, tenho pena dele. Os meninos viram um carro do lado de fora do supermercado. Dele saiu uma mulher bem vestida, na casa dos 50 anos, com uma bolsa na mão. "Eu queria ter uma dessas", pensou Kira. Elas ficaram atrás de uma árvore e observaram. Pressionando o botão do alarme e trancando o carro, a mulher dirigiu até a entrada da loja. "Vamos esperar, ela deve sair logo", disse Eva. Com certeza, a mulher saiu cerca de 10 minutos depois. Ela destrancou o carro, jogou sua bolsa no banco do passageiro da frente, foi para o volante e colocou a chave na ignição. O carro deu partida e, de repente, a mulher ouviu um baque. Olhando pelo espelho retrovisor, ela viu uma garotinha caindo embaixo do carro. "Jesus!", a mulher gritou e pulou do carro. "Menina, como? O que a machucou?" "Por favor, me perdoe, eu não a vi." Oh, está doendo", gritou Kira teatralmente e se contorceu, sentando-se no chão. "Tia, você me bateu com o carro." "Oh, que dor. Onde está doendo?" A mulher tentou sentir os pés da menina. Enquanto isso, Anthony já estava fugindo com sua bolsa nas mãos. "Espere, vou chamar uma ambulância." A mulher correu para a porta do motorista para tirar um telefone da bolsa, mas ele não estava no banco da frente. Ela se virou e também não havia ninguém perto do carro. A garota que ela havia atropelado e queria ajudar estava desaparecida. Satisfeitos com a operação, eles compraram alguns doces, salsichas, pão e foram para sua casa à beira do lago. Eles riram, satisfeitos com seu primeiro passeio bem-sucedido. "Está vendo, Anthony, tudo foi planejado", gabou-se Evan, de cabelos ruivos. "Eu lhe disse que daria certo." A mulher se revelou uma senhora muito rica. Sua bolsa estava cheia de notas grandes, que as crianças gastaram em tudo durante uma semana. Kira comprou um par de jeans e Carrot um cronômetro. Anthony decidiu abrir mão de sua parte, dando ao pote comum apenas comida. Ele tinha um sonho de encontrar seus pais. Para realizar esse plano, precisará de dinheiro.
Daqui a uma semana estaremos de volta ao trabalho, disse Carrot Top, mastigando salsichas com pão, assando no fogo. Dima não gostou nem um pouco da história. Era puro roubo, pelo qual ele poderia, mais cedo ou mais tarde, ir para a cadeia. Ele entendia, então tentou dissuadir seus amigos. Talvez ele não devesse, é ilegal, protestou Anthony em sua fraca tentativa de voltar à mente de Kira e Carrot. Kira colocou seus braços em volta do pescoço do adolescente. Vamos lá, é fácil e simples, ninguém vai saber, ela insistiu. Bem, vamos fazer mais algumas vezes e depois paramos. De qualquer forma, estamos prestes a nos formar no orfanato. Anthony gostava de Kira. A linda garota sempre encontrava uma maneira de se aproximar dele, conseguia persuadi-lo a qualquer aventura. Na primeira vez que eles escalaram o buraco na cerca, Anthony também resistiu. Eles estarão nos procurando, disse ele a seus amigos. Oh, quem precisa de nós, contestou Kira. Vamos dar uma volta e depois voltamos, eles estão todos dormindo de qualquer forma. Anthony não conseguiu dizer não à garota. Acontece que ele mesmo não notou como Kira o estava antagonizando, torcendo as cordas e sempre conseguindo o que queria. E agora, olhando em seus olhos, ela o estava persuadindo. Bem, o que você está fazendo, Anthony? Nós fizemos tudo certo da primeira vez, agora vai dar certo. Depois de hesitar, Anthony concordou. No dia combinado, eles foram ao shopping center, onde o estacionamento estava sempre cheio de carros. Eles viram uma mulher bem vestida. Vejam, lá vem uma gostosa, apontou Carrot Top. Ela está usando joias. Com certeza tem muito dinheiro. Os meninos assumiram suas posições e se esconderam. Quando a mulher saiu do shopping e se dirigiu ao carro, Kira se agachou atrás do para-choque traseiro. Agora a tia ligou o carro, começou a dar ré e empurrou Kira. Ela estava se contorcendo e se fazendo de vítima novamente, e os rapazes estavam fazendo o que queriam. De repente, alguém a puxou pelo capuz de seu moletom e a arrastou para longe. Venha comigo, Kiera se virou e viu John. Você já teve o suficiente disso, é hora de ter honra e o que, aparentemente, você não tem. O guarda estava arrastando para fora do estacionamento. De onde diabos ele veio? Eva amaldiçoou. Ele estragou toda a operação e agora precisa pegar o dinheiro. Ele nos denunciará ao diretor, eles nos prenderão e não nos deixarão ir a nenhum outro lugar. Os meninos observavam irritados enquanto o guarda arrastava a garota para longe. Ela se agarrou firmemente ao braço dele e caminhou em silêncio. Kira seguiu atrás de John com a cabeça baixa. Eu a peguei. Quem diria? O guarda arrastou Kira para seu cubículo e a sentou em uma cadeira. Diga-me, o que você estava fazendo lá? Ele começou o interrogatório. Nada, eu só estava sentada lá. Você não tem outro lugar para se sentar que não seja embaixo dos carros no estacionamento? John olhou atentamente para a garota. Ele entendeu tudo e viu Evan e Anthony atrás da árvore, mas decidiu começar com Kira. Os meninos iriam resgatá-la sozinhos. O vigia tinha certeza disso. E assim eles fizeram. Não havia se passado nem uma hora quando ouviram uma batida suave na porta do vigia. Entrem, seus desocupados, gritou John. Vocês já decidiram que vão passar algum tempo na cadeia? John, não foi nossa intenção, começou Carrot Top. Só precisamos de dinheiro, a comida no orfanato é ruim, você sabe, e as coisas são velhas. E é por isso que vocês precisam roubar? Onde você consegue o dinheiro? Gritou Kira. Você já tentou trabalhar? Para onde eles nos levariam? Justificou Evan. Vocês podem ir para as encruzilhadas para lavar carros ou para o mercado como carregadores. Como vocês cresceram? Não tem vergonha de roubar mulheres pobres e fracas? Você sabe quanto dinheiro elas têm, Evan começou, mas foi silenciado pelo olhar firme de John. Seja o que for, o dinheiro é delas, não seu. Se eu descobrir o que você está fazendo de novo, vou colocá-lo em apuros. Essa conversa acabou, o vigia o interrompeu. Saiam daqui, seus vagabundos, e você, Anthony, fique aqui.
O garoto olhou para John com surpresa. O que será que o homem queria dele? Agora ele vai dar lições, vai ensinar a vida correta, pensou Anthony. John permaneceu em silêncio, servindo chá em 2 xícaras. Do armário, ele tirou um biscoito. Sirva-se, ofereceu o vigia. Anthony, hesitante, pegou um biscoito do pote. Kira e Evan são preguiçosos, disse John, mas foi você quem entrou nessa atividade criminosa. Qual é o seu problema? Anthony não disse nada. É fácil arruinar sua vida para sempre, mas depois você ficará amargurado. Você se arrependerá 100 vezes de uma ação ruim, e será tarde demais. Sim, talvez lhe faltem muitas coisas no orfanato, mas você tem de dar o melhor de si. Você precisa estudar e depois ir trabalhar. Quando se formar, o Estado lhe dará um apartamento como órfão. Então, sua vida independente chegará. E se você for para a área, perderá tudo. Não terá nenhuma chance de ter uma vida boa. Quero encontrar meus pais, Anthony olhou para o guarda. Esse era seu sonho mais acalentado. Você não pode viver uma vida boa sem saber quem você é. Eu não sei quem sou. Talvez meus pais tenham me procurado durante toda a minha vida, talvez eu tenha irmãos e avós como crianças normais. Talvez eles sofram por eu estar perdido. John olhou com saudade pela janela. Ele sentia pena do garoto. Ele não era nada parecido com as crianças que cresciam no orfanato. Em muitos anos de trabalho, ele havia visto muitas coisas, ficando cada vez mais convencido de que a genética afeta o futuro. O que está escrito no nascimento não pode ser substituído. E mesmo a educação mais humana não ajudará. Filhos de ladrões se tornam ladrões, isso acontece o tempo todo. Mas não é que Anthony tenha nascido em uma família de ladrões. Havia algo diferente nele. Eu já lhe disse que encontrar suas raízes é quase impossível. O vigilante tentou mais uma vez convencer Anthony a esquecer a busca por seus pais. Quero contratar um detetive particular, é por isso que preciso de dinheiro. O cara compartilhou seus planos. Um detetive, você disse? John olhou atentamente para o garoto. E me diga, meu amigo, com que dados você vai ao detetive? O que vai dizer a ele? Meu nome é Anthony. Meu sobrenome é inventado, estou procurando meus pais, dos quais não sei nada. Você nem sabe sua verdadeira data de nascimento. E daí? Detetives particulares podem fazer qualquer coisa, Anthony acreditava piamente. Todo mundo pode, resmungou o vigilante, certo, vá em frente, detetive. Deixado sozinho, John se perguntou como ajudar o cara e se isso poderia ser feito sem nenhuma informação. Ele tinha um velho amigo com quem haviam corrido juntos de motocicleta quando eram jovens. Depois, Oliver entrou para o exército e, mais tarde, trabalhou para a polícia. Quando se aposentou, era um tenente-coronel, agora chamado Oliver e nada mais, um homem respeitado, um bom investigador. John estava determinado a ir até ele, embora não fosse sua política incomodar as pessoas e usar seus contatos. Ele só queria ajudar o garoto, e talvez algo ficasse claro em seu caso. Oliver morava em seu antigo local de residência. Ele tinha muito tempo livre em sua aposentadoria. O tenente-coronel da polícia havia comprado um barco e frequentemente saía para pescar. E, dessa vez, ele estava verificando seu equipamento de pesca, desenrolando a linha, verificando os flutuadores, quando a campainha tocou. Na porta estava seu velho amigo. Ei, como na juventude eles correram de motocicleta, competiram, ganharam copas. Eles até saíram nos jornais. E então o amigo sofreu um acidente, ficou no hospital por um longo tempo e a comunicação foi desaparecendo aos poucos. Oliver ficou muito feliz ao ver um convidado inesperado na porta de seu apartamento. John, você está aí? Não posso acreditar, exclamou ele, reconhecendo imediatamente o amigo. Sou eu, não estou enganado, sorriu John. Entre, querido, por que estamos parados na porta? Perguntou Oliver ao vigia. Você está sozinho ou com sua senhora? Perguntou John. Estou sozinho,
minha patroa morreu há 5 anos, ela tinha câncer, os médicos não conseguiram salvá-la. Pelo menos ela não sofreu muito. Também estou sozinho, minha vida pessoal não deu certo. Não tenho esposa, mas tenho 40 filhos, compartilhados com John. O que você quer dizer com isso, eu não entendo. Eu trabalho em um orfanato, são todos meus parentes. Tenho pena das crianças, então cuido delas em meu tempo livre. Quem poderia imaginar que John seria o pai de órfãos? Oliver ficou surpreso. Os homens entraram na cozinha. Oliver se remexeu, colocou a chaleira no fogo e começou a tirar salsichas, queijo e uma garrafa de vinho branco da geladeira. É um pecado não ter uma reunião como essa, amigo, disse ele, rindo e tirando copos de shot do armário. Os homens beberam e mordiscaram, e Oliver serviu outra rodada. Não lhe pergunto como me encontrou, John, disse Oliver, mordiscando uma fatia de linguiça defumada, não mudei meu local de residência. Foi isso que o trouxe até mim. Não pode ser saudade de casa ou nostalgia dos velhos tempos. Isso também, disse o vigia, levantando um copo de shot. Bem, vamos à reunião. Ao reencontro, prazer em vê-lo. Veja, Oliver, John iniciou uma conversa séria. Tenho um garoto no orfanato, Anthony. Em geral, sua história é muito estranha, incompreensível. Se outras crianças que entram na instituição têm pelo menos alguns fatos, essa não tem nenhum. A criança vem da maternidade, há um documento chamado renúncia. Ou seja, a mãe e o pai se recusaram a criar e educar seu filho ou filha. Ou aqui há outro caso, não menos frequente, quando os pais bebem, não cuidam da criança, e ela é tirada deles pelo tribunal. Ou, se os pais morrem, o órfão é enviado para um orfanato. E este foi encontrado em um monte de neve em fevereiro, quando tinha 5 anos de idade. O tenente-coronel aposentado da polícia ouviu atentamente seu amigo. Ele ainda não entendia aonde ele queria chegar, mas tentou compreender a linha lógica da história. Veja bem, continuou John, parece que ele foi abandonado. Eles simplesmente o deixaram naquela noite fria de inverno na porta do orfanato, colocaram-no em uma pilha de neve, deram-lhe um brinquedo e o abandonaram. Eles não eram pessoas, eram animais. Oliver balançou a cabeça. Como você pode abandonar um garotinho no frio? Quando o encontramos, ele estava com tanto frio que não conseguia nem falar. Nós o aquecemos, o lavamos e o alimentamos. Agora ele é um menino grande. Mas ele não consegue parar de pensar em quem o deixou lá. Ele quer encontrar seus pais, sabe? Oliver serviu a vodka em copos de shot, pegou o seu e deu outro para John. Eu entendo, por que não entenderia? Todo mundo quer conhecer suas raízes, e essa história me dá arrepios. Ajude-me, Oliver, a encontrar uma pista sobre o garoto. Ele quer contratar um detetive particular e até se deu ao trabalho de roubar. Que pena, Oliver levantou o dedo. Eu entendo, eu o detive a tempo, peguei-o no ato, por assim dizer. Não acho que ele fará isso de novo. Ele é um bom garoto e pode ser bom. Não sei como posso ajudar, pensou o tenente-coronel aposentado. Em que ano você disse que ele veio falar com você? John mencionou a data exata em que Anthony foi encontrado em um monte de neve do lado de fora do orfanato. É um dia que está gravado em sua memória para o resto da vida. Ele nunca tinha visto um tratamento tão brutal a uma criança pequena. E se a criança tivesse morrido congelada, eles teriam encontrado um cadáver, não uma criança. Vamos fazer isso dessa forma, sugeriu Oliver. Vou visitar meus colegas da polícia e ver se alguém se lembra de alguma coisa. Eu ainda estava no departamento naquele ano, mas não me lembro de nada sobre crianças desaparecidas. É isso mesmo, disse John, temos perguntado por aí, mas ninguém emitiu um alerta, ninguém está procurando o garoto. Eu prometo a você, John, disse o velho, vou dar uma olhada nisso, vou descobrir tudo o que puder. Vou encontrar alguma pista, não pode ser que não haja nenhuma informação sobre o homem. Os amigos ainda estavam sentados, bebendo, conversando sobre o passado, compartilhando as notícias. John voltou para o orfanato esperançoso. Seu amigo sempre fora um homem de palavra, portanto,
como havia prometido, faria o possível para descobrir algumas informações sobre Anthony e sua família. Ele percebeu que o cara não descansaria enquanto não descobrisse tudo, poderia fazer uma bagunça, paralisar sua vida. Por isso, ele estava determinado a ajudar Anthony e esperava que seu velho amigo o ajudasse. Alguns dias depois, Oliver ligou para John. Há algumas informações, você pode vir me ver? Perguntou ele. Claro que posso. Quando os velhos amigos se encontraram, o tenente-coronel tinha fotocópias de alguns documentos em suas mãos. Ele as empilhou de forma organizada e as colocou à sua frente. John esperou que Oliver começasse sua história. Fiquei imaginando o que o ex-investigador havia desenterrado. Seu Anthony tem uma história obscura, disse Oliver. Em fevereiro daquele ano, quando você encontrou seu enjeitado, o corpo de uma mulher foi encontrado no lago. Os pescadores o retiraram pela manhã, quando chegaram ao buraco no gelo. Não havia possibilidade de identificar a mulher, mas tudo ficou claro quando seu marido legal entrou em contato com a polícia. Ele relatou o desaparecimento da esposa. No tribunal de plantão, eles o mandaram para casa, disseram-lhe que ele iria dar uma volta e que sua esposa viria, que havia passado pouco tempo desde o desaparecimento. E quando pegaram a mulher no lago, imediatamente se lembraram desse homem. Eles o interrogaram na época, eu não estava presente, mas meus colegas se lembraram de que ele não parecia muito perturbado. É claro que ele foi o primeiro suspeito do assassinato. Por que eles decidiram que foi assassinato? Perguntou o vigia, sem entender. Veja bem, o corpo tinha vários ferimentos, hematomas, dentes arrancados, o rosto estava uma bagunça. Alguém havia batido muito nela. Como a mulher estava usando um roupão, pensamos que fosse o marido. Ele, é claro, negou tudo. Havia 3 crianças pequenas na casa na época, uma menina gêmea de 2 anos e um menino de 5 anos. Como descobrimos mais tarde, o menino não era filho do homem, pois ele se casou quando a noiva já estava grávida. Os vizinhos disseram que, ultimamente, os cônjuges brigavam com frequência e podiam ser ouvidos gritando, xingando e chorando com as crianças. Então foi o marido que matou a esposa? Perguntou John. Não é tão simples assim, disse o tenente-coronel. Ele disse que ela saía de casa à noite e que, quando ele chegava do trabalho, encontrava as crianças sozinhas no apartamento. Ele também se incomodava com o fato de ela poder deixá-las sem supervisão. Ele disse que passava a noite toda cuidando das crianças, colocando-as na cama, acalmando-as quando choravam, chamando a mãe delas. Eu me pergunto, disse John pensativamente, por que ele saía de casa de roupão no inverno? Essa é a pergunta, continuou o velho amigo. Um tapete com vestígios de sangue também foi retirado do lago. Mas o homem, ou seja, o marido da mulher, não admitiu que era um tapete de seu apartamento. Ele disse que era a primeira vez que o via. Não havia testemunhas que sugerissem o contrário. Esse tapete foi o que levou ao impasse na investigação. É claro que o álibi do marido era fraco. As crianças não podiam confirmar que o pai havia passado a noite inteira com elas. Mas não havia motivo para dizer o contrário. Não havia vestígios de sangue ou de briga na casa, tudo estava limpo, as crianças estavam alimentadas e bem vestidas. Esse cara era apenas um bom pai. Talvez a investigação não tenha sido completa o suficiente, não tenha se aprofundado o suficiente. Por fim, o caso foi encerrado. O que o nosso Anthony tem a ver com isso? O vigilante não entendeu. Tenho a suspeita de que o filho mais velho, o menino de 5 anos que estava no apartamento com as irmãs gêmeas, é o seu Anthony. Por que você diria isso? Comecei a pesquisar o resto da vida da família. Não se sabe muito sobre eles, mas há algo. Depois que a esposa morreu, o homem começou a viver com outra mulher. De acordo com os vizinhos, eles bebiam muito. Aparentemente, eles não se importavam muito com as crianças, pelo menos, quase nunca eram vistos na rua e no quintal com as crianças. Mas eram vistos com frequência saindo da loja com vinho. O que Antônio tinha a ver com isso? John, que não entendia nada, continuava perguntando. O enigma,
que deveria esclarecer a história, ainda não havia se formado em sua cabeça. O aparecimento de Antônio no orfanato. Depois de se formarem no ensino médio, as irmãs gêmeas deixaram a cidade. Seu paradeiro era desconhecido. Você pode, é claro, fazer uma busca e encontrá-las, mas isso levará tempo. E não há nenhum registro da criança. É como se ele nunca tivesse existido, e pensaríamos o mesmo se não fosse pelo caso criminal, que envolve 3 crianças. E, de fato, apenas o destino das irmãs é rastreado. Então, John começou a imaginar que o homem se livrou da esposa para viver com outra mulher. Ele não precisava da criança, que não era dele por sangue, então decidiu se livrar dela também e deixá-la nos portões do orfanato. É isso mesmo? Parece que sim, concordou o tenente-coronel, mas as evidências são nulas. Mesmo que encontremos as irmãs, elas não nos ajudarão, pois eram muito jovens e provavelmente nem sabem que tinham um irmão mais velho. Que tipo de assassino faria isso com uma criança? Leve-a para o orfanato, entregue-a, escreva um termo de responsabilidade e pronto. Por que congelar a criança? Você não conhece nosso sistema, disse um velho amigo. Se ele tivesse feito o que você disse, ele poderia ter sido privado dos direitos parentais das outras crianças, os gêmeos. E o homem deve ter ficado preocupado com suas filhas. Você pode descobrir como encontrar esse homem, ele está vivo? Perguntou John. Eu já descobri, disse o tenente-coronel solenemente. Está vivo, não é muito saudável, não trabalha em lugar nenhum, mas sempre encontra algo para beber. Ele é alcoólatra? Não sem ele, respondeu o velho amigo, entregando ao amigo uma fotocópia de um processo criminal com os detalhes de um homem que pode ter matado a esposa e deixado uma criança nos portões do orfanato em uma noite fria de fevereiro. Obrigado, amigo, eu lhe agradeço. John apertou a mão de seu velho amigo. Ele voltou para o orfanato, pensando profundamente. O que Anthony teve que passar em seus primeiros 5 anos de vida? Nessa idade, as crianças já entendem muitas coisas, e se o padrasto batia na mãe na frente da criança, ela não conseguia parar de ver. E se ele realmente matou a esposa e Anthony viu? Talvez tenha sido por isso que o padrasto decidiu se livrar do enteado? Entretanto, as memórias das crianças são seletivas. O cérebro às vezes bloqueia as informações que a criança não quer lembrar, como se estivesse fechando o acesso a elas. John ainda conseguiu aprender alguma coisa, mas o que fazer com esse conhecimento? Anthony ainda é um adolescente, ele não é capaz de analisar informações com uma mente fria e explosiva, ele pode fazer uma bagunça. O vigilante decidiu não dizer nada ao garoto ainda. O tempo se encarregará de mostrar e tudo se encaixará. Havia chegado a hora de se formar no orfanato. Por 2 anos, Anthony estava esperando por esse dia. Kira e Carrot Top estavam na escola, eram mais velhos e haviam deixado a instituição antes de Anthony. Às vezes, os amigos se reuniam e passeavam pela cidade, mas não iam mais roubar mulheres em carros. Kira estava completamente sobrecarregada estudando para ser costureira. Ela se gabava para Anthony sobre as coisas novas que ela mesma desenhava e costurava. Veja meu vestido novo, disse ela, girando em torno do garoto. Onde você acha que eu o comprei? No mercado? Ele se perguntava. Ou no shopping? Não, você não pode adivinhar, eu mesmo o fiz, anunciou Kira com orgulho. Você é uma grande estilista, é lindo, disse Anthony, observando a figura delicada da garota em suas roupas. Evan Carrot Top estava estudando para ser soldador. Quando eu me formar, irei para o norte, ele compartilhou com Anthony seus planos para o futuro. Vou trabalhar lá em turnos, dizem que pagam bem. De qualquer forma, o governo ainda não me deu um apartamento. Se eu tiver sorte, ganharei meu próprio lugar. Os soldadores são necessários em todos os lugares e seus salários são altos. Naquele dia, Anthony, como outras crianças de sua idade, recebeu seu certificado. Tradicionalmente, a diretora do orfanato chamava as crianças uma a uma em seu escritório, pegava seus arquivos pessoais, contava o que sabia sobre sua origem, seus pais e sua chegada ao orfanato. Apenas Anthony não foi chamado, e ele ficou na porta, esperando para ouvir. Stone,
entre. Quando a diretora saiu do escritório, ele a olhou interrogativamente. Por que está me olhando assim, Stone? Ela colocou o braço em volta dos ombros do garoto. Você sabe que não sabemos nada sobre sua família. Ninguém procurou por você durante todos esses anos. Meu conselho para você, Anthony, é que recomece sua vida como se nada tivesse acontecido. Não sou um alienígena que apareceu de repente na Terra, objetou o garoto. Alguém me deu a luz. Isso é verdade, mas não sabemos quem foi, embora estejamos tentando descobrir. A diretora caminhou pelo corredor e Anthony a seguiu com os olhos. Ele costumava pensar que os adultos estavam guardando algum segredo terrível dele, alguma informação que, em sua opinião, poderia prejudicar Anthony. Mas agora ela percebia que ninguém sabia nada sobre ele. Anthony passaria o verão no orfanato. Ele só deixaria a instituição quando fosse para a escola em algum lugar. Onde exatamente, ele ainda não havia decidido. O menino sentou-se no balanço com as pernas dobradas. O velho balanço rangeu levemente, e esse rangido trouxe pensamentos diferentes à sua mente. A voz de John tirou Anthony de sua letargia. Ei, Anthony, vamos conversar, gritou o vigia. O garoto se levantou do balanço e atendeu ao chamado do homem. A sala do vigia estava escura, uma luz fraca brilhava através do vidro empoeirado. Não havia vozes de crianças atrás da porta. John fez um gesto para que o garoto se sentasse e ele se sentou à sua frente. Há dias ele vinha pensando em como iniciar uma conversa difícil com o garoto. O vigia tinha certeza de que havia chegado o momento de contar ao garoto sobre o estranho caso criminal que o tenente-coronel havia lhe contado. Era muito suspeito e poderia muito bem estar relacionado ao destino de Anthony. Sabe, começou John, ouvi uma história há pouco tempo. Ouça-a e depois decida se você precisa dela ou não. John contou ao garoto, de forma coerente, sobre uma família com 3 filhos, sobre o corpo de uma mulher encontrado em um poço de gelo, sobre os filhos, que a princípio eram 3, mas o mais velho desapareceu sem deixar vestígios. O menino ficou ouvindo em silêncio. De repente, imagens obscuras começaram a surgir em sua memória. Elas pareciam estar armazenadas em algum lugar do subcórtex de seu cérebro e, uma a uma, emergiram das entranhas de sua memória. Aqui estavam 2 meninas enroladas em fraldas chorando. Aqui estava uma mulher sendo espancada por um homem. Aqui estava uma criança observando os golpes por trás da moldura da porta. Tudo isso não estava acontecendo com ele, mas de onde vinham essas estranhas visões? John, você acha que é a minha família? Perguntou o menino quando o vigia terminou sua história. Muito possivelmente Antônio, respondeu o homem. Veja bem, o que mais confundiu a mim e ao meu parceiro policial nessa história foi o fato de o menino ter desaparecido. Sabemos sobre as meninas, que elas terminaram a escola, que deixaram o pai, mas o que aconteceu com o menino, ninguém sabe. E o momento se encaixa. Tudo isso aconteceu também em fevereiro daquele ano, quando o encontramos na porta de casa. Você sabe onde encontrar esse homem? Anthony decidiu que tinha que descobrir por si mesmo. Eu sei, Anthony, respondeu John, mas você tem que pensar 100 vezes se for preciso. Eu sei que sim. No dia seguinte, Anthony foi à cidade. No bolso da camisa, ele carregava um precioso pedaço de papel com um endereço. O garoto esperava que, quando fosse até lá, se lembrasse de algo. Talvez assim ficasse claro para ele o que aconteceu com sua família e por que foi parar em um orfanato. Ele subiu até o 3º andar e tocou a campainha frágil. Ninguém atendeu. O garoto abriu a porta. Hesitante, ele entrou na casa. Olá, ele gritou, tem alguém em casa? Em silêncio, Anthony passou pela cozinha e deu uma olhada, abrindo a porta. Havia uma garrafa aberta de vodka sobre a mesa, cascas de pão e sal espalhados em um saleiro de madeira. Havia garrafas vazias no chão, sujeira por toda parte e nenhuma cortina nas janelas. O garoto continuou andando pelo corredor. Em uma sala grande, havia um homem deitado em um sofá. Sem barba, vestido com roupas sujas e desgrenhadas, o homem estava dormindo. Ei, acorde, gritou Anthony.
Mas o homem não respondeu. Não dava sinal de vida. Ao se aproximar, Anthony o sacudiu pelo ombro e a cabeça do homem saltou do travesseiro. Ele estava morto. Ao perceber que havia encontrado um cadáver no endereço que John havia lhe dado, o homem ficou apavorado. Sem saber o que fazer, ele deu um passo rápido em direção à porta da frente. De repente, uma mulher apareceu na porta. Seu cabelo estava desgrenhado, seu vestido amassado e ela cheirava fortemente a álcool. "Quem é você?" perguntou ela com voz de bêbada. Anthony não sabia o que dizer. "Há um homem morto lá dentro", foi tudo o que ele conseguiu dizer. "Que homem morto?", disse a mulher com uma voz arrastada, empurrando o homem de volta para o apartamento. Ali, na sala, no sofá, e um homem. Balançando, a tia entrou no corredor. "Ele não está morto, está dormindo, Billy, só está bêbado", disse ela, inclinando-se sobre o homem no sofá. "Você vai beber", disse a mulher a Anthony. "É melhor tocá-lo, ele está com frio e não está se mexendo", disse ele, ignorando a oferta da mulher estranha. "E quem é você?" perguntou ela, voltando a si de repente. "Sou Anthony, estou procurando o Billy", respondeu o homem. "É ele?" A tia agarrou a cabeça do homem com as duas mãos e começou a apertar e beijar seu rosto. De repente, ela congelou e afundou lentamente no chão, perto do sofá. "Ele está morto ou o quê?", disse ela em voz baixa. "Aparentemente morto", respondeu o rapaz. "E quem é você?" "E eu sou a esposa dele", a mulher uivou baixinho, envolvendo os braços em volta da cabeça. "Oi, o que ele está fazendo? Como pode ser isso? Por que ele está morto?" Percebendo que não conseguiria nada com essa tia bêbada, Anthony saiu do apartamento e tocou a campainha dos vizinhos. Uma mulher abriu a porta, tinha uma panela nas mãos e o apartamento cheirava a sopa. "Por favor, chame a polícia", pediu o rapaz, "seus vizinhos têm um cadáver no apartamento." A mulher olhou atentamente para Anthony e disse: "Bêbado, então Billy, vou ligar para o 02 agora, espere, meu jovem." Anthony permaneceu de pé na escada. Quando a polícia chegou, pediu que ele ficasse para ser interrogado, pois ele havia descoberto o corpo. Eles também interrogaram o vizinho. Enquanto respondia às perguntas dos policiais, ele continuava olhando para o homem estranho. Ele o lembrava de alguém. "Diga seu nome", disse o policial. "Dimitri Stone", respondeu o homem. De repente, a vizinha jogou as mãos no chão, pulou do banco e correu em direção ao homem. "Meu Deus, Anthony, não pode ser você!" exclamou ela, olhando-o no rosto. A vizinha, que já havia dirigido com o pequeno Anthony, reconheceu no jovem o filho desaparecido de Catherine. A mulher e Dima foram convidados a ir à delegacia de polícia para entender tudo em detalhes. Da polícia, Anthony voltou com a vizinha para o apartamento dela. A mulher contou ao garoto longamente sobre sua mãe, sobre sua curta infância na família, sobre seu padrasto que batia brutalmente em Catherine, sobre suas suspeitas de que foi Billy quem matou a mãe de Anthony. As lágrimas escorriam pelo rosto do garoto. A verdade sobre sua vida era amarga, mas ele estava finalmente reconhecendo-a e ela estava se tornando mais suportável.